Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Forever Office. Eu sou Everton Pires e hoje vamos falar de Power BI. Exatamente, como fazer um gráfico de velocímetro no Power BI. Exatamente um gráfico como esses dois aqui. Nós vamos fazer o gráfico do rate que está faltando aqui. Um assunto bem legal, dicas sensacionais. Vamos falar de formatação condicional também. Então fica até o fim do vídeo, vai aqui na descrição, baixe os suportes do Power BI que a gente disponibiliza para você praticar e bora para a tela. Temos aqui um projeto em andamento e está faltando uma parte importante, faltando um gráfico de velocímetro do rate. Nós temos aqui na nossa base de dados uma coluna com o rate, que é exatamente a avaliação dos clientes, a nota de 1 a 5. Então temos um projeto de vendas regionais e eu quero saber lá no meu painel, no meu relatório, qual a nota por região, por vendedor, por estado, tudo que eu tenho no painel. Vamos criar o gráfico totalmente do zero. Então nós vamos utilizar exatamente esta interação que se chama indicador e que é o gráfico de velocímetro. Quando eu clico nessa interação, ele procura um espaço vazio, mas quando tem muita coisa na tela, às vezes ele fica por cima de outros. Aplico no local onde eu quero e posso arrastar para posicionar corretamente. Agora que eu tenho a interação criada, eu preciso entender o que eu preciso. Eu já sei que é exatamente o gráfico de velocímetro do rate, da nota do cliente. E para isso eu tenho duas medidas interessantes. Uma delas é o rate médio, que foi calculado exatamente para trazer a média do rate que eu tenho na minha base de dados. E tenho também a meta do rate. Sempre que trabalhamos com gráfico de velocímetros, a gente tem que ter uma meta, para que o gráfico tenha o efeito ideal de realizado versus a meta ali. Isso é bem interessante. Para conhecer um pouco a medida, no caso da meta rate, eu simplesmente dei o número 5. Então se a nota é de 1 a 5, eu coloquei que a meta é 5, tem que atingir 5, poderia ser 4 também, vou colocar aqui, ó, Enter. Então a meta das avaliações dos clientes agora é 4. E a medida rate médio nada mais faz do que a média da coluna rate, a média das avaliações dos clientes. Agora que eu sei onde eu vou aplicar o gráfico, tendo as medidas necessárias, basta a gente entender os campos do gráfico de velocímetro. Ao selecionar o gráfico, nós podemos entender os principais campos do gráfico. Nós temos o valor, que é exatamente o valor da interação, né? No caso do rate, a média de avaliações dos clientes. O valor mínimo e máximo não precisa utilizar como padrão, porque o gráfico simplesmente duplica aquilo que você põe como padrão. Mas se você quiser mexer nos valores mínimos e máximos, basta criar medidas para isso e encaixar nesses campos. O valor do destino também é muito importante. É exatamente a meta do gráfico de velocímetro. E a dica de ferramenta, se você quiser levar informações para o gráfico, podem ser criadas medidas aqui também. Os campos importantes a princípio é utilizar o campo valor e o valor do destino são os mais utilizados. Agora que eu entendi os campos e tenho as medidas necessárias, basta eu arrastar as medidas para os campos. Venho no campo rate médio e vou arrastar para valor. Depois eu seleciono a meta rate e vou arrastar também para o campo valor do destino. Perceba que aparentemente tudo funciona perfeitamente. Eu tenho aqui o valor médio de avaliações que é 4 e tenho a meta nesse momento é 4. Mas perceba que diferentemente dos outros gráficos não está nem verde e vermelho. Por quê? Ainda não criei a formatação condicional e nós vamos fazer isso na sequência. O importante aqui é deixar ele formatado como os gráficos do lado. Perceba que nós temos alguns problemas. O primeiro deles é que o texto aqui está vindo rate médio e meta rate. Então eu preciso limpar isso aqui e deixar somente o rate médio. Seleciono o gráfico, venho aqui no rolo de formatação e no título eu venho aqui e vou tirar aquilo que está sobrando. Deixo o rate médio e vou apagar aquilo que não me interessa. E olha só, consegui corrigir aqui. Mas eu ainda preciso centralizar e colocar no mesmo tamanho dos outros. Então eu volto aqui em título, centralizo aqui na parte de baixo, desço mais um pouco, vou colocar o tamanho 17, que eu já sei que é o tamanho correto. Agora eu preciso fazer o que? Retirar esses dados. Olha só,
Os outros gráficos não têm essa informação e preciso também diminuir um pouco esse 4, colocar apenas uma casa decimal, assim ele vai ficar bem parecido. Com o gráfico selecionado, eu venho aqui no valor do balão. E no valor do balão eu posso descer aqui a seta para ir para 0. E dessa forma eu reduzi, olha que interessante, de 4,00 para 4. Assim fica mais resumido, mais parecido com as outras interações. Isso é bem interessante no Power BI. Quando você tem só um tipo de gráfico de velocímetro é muito fácil, porque do jeito que ele ficar vai ficar legal. Mas quando você tem outros gráficos com outros tipos de métricas, que é o caso, veja que nesse caso um é valor, outro é percentual e o rate med poderia ser percentual, mas ele está ali como um número inteiro. Então na hora de configurar pode dar um pouco mais de trabalho, mas explorando as configurações do gráfico você consegue fazer sem problemas. Ainda com o gráfico selecionado, eu venho aqui em rótulos para tirar essa informação que estava aparecendo no final, do valor máximo e valor mínimo. Também vou até o campo destino para retirar essa última informação que estava faltando. E agora os gráficos estão bem parecidos. Sem rótulos na parte de baixo, sem rótulos na parte de cima. Assim eles ficaram bem resumidos. Então o importante entender aqui, você vai configurar totalmente o seu gráfico de velocímetro aqui e existem várias possibilidades para você seguir a necessidade do seu projeto. Agora a parte mais importante, gente, aplicar a formatação condicional. Eu quero que, se o meu rate médio for menor do que a meta, quero que seja vermelho. Se o meu rate atingir a meta, eu quero que seja verde. Então preciso definir isso. Para criar uma formatação condicional no Power BI, existem pelo menos 3 formas. E eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo a minha forma preferida, que é utilizando a função C, função if, no Power BI, e depois escolhendo o campo e atribuindo essa função C para a formatação condicional. Parece confuso, mas na minha opinião é a mais fácil de todas. O primeiro passo é criar uma nova medida, que eu vou chamar de cor rate, para eu saber identificar o campo a hora que eu precisar definir lá na formatação condicional. Ao criar a nova medida, vai surgir a barra de fórmulas, a gente sempre recomenda dar um novo nome. Eu vou chamar de cor, para a gente associar a formatação condicional, cor rate, para a gente saber que é do gráfico de velocímetro do rate. Nós vamos utilizar uma função C bem interessante. Vamos aplicar o código da cor vermelha e o código da cor verde. Isso é muito interessante, não é utilizado no Excel para quem conhece mais, mas aqui no Power BI é permitido e funciona muito bem. Vou então criar if, sempre em inglês no Power BI, e vou selecionar as duas colunas. A primeira delas é rate médio, começo a digitar, escolho aqui a medida rate médio, dou o tab para aceitar e vou aplicar. Se o rate médio for menor do que a meta rate, vou localizar ela aqui também, a meta rate, então eu quero que seja vermelho. E qual o código da cor vermelha? Abro aspas, jogo da velha, FF0000, esse é o código da cor vermelha. E o contrário disso, se não for menor, eu quero verde. Abro aspas, jogo da velha, 00FF00, esse é o código da cor verde. Fecho parênteses e dou Enter. Perceba que a nova medida foi criada, olha ela aqui, cor rate. Eu posso então criar a formatação condicional para este gráfico. Seleciono o meu gráfico de velocímetro do rate médio, eu vou escolher essa opção aqui, ó, cores de dados. Algumas pessoas vão encontrar 3 pontinhos aqui, ou simplesmente clica com o botão direito para encontrar formatação condicional. Quando você entra em formatação condicional, você pode criar formatação condicional de algumas formas diferentes, mas nós criamos uma medida para utilizar a função C. Nesse caso eu venho aqui e escolho o valor do campo. E quando eu escolho o valor do campo, eu tenho que definir nesse campo de baixo, entro na base de dados para encontrar os campos e seleciono aquela medida criada, no caso, valor rate. Selecionei, agora basta dar o OK. Perceba que a formatação condicional aplicou perfeitamente. Nesse caso não está atingindo, por isso está vermelho. E se quiser testar de maneira rápida, basta vir aqui na meta rate. No momento aqui perceba que está 4. Eu vou mudar para 2
e vou dar o Enter. Perceba que eu baixei minha meta para 2, agora está atingindo completamente e ficou verde. Isso mostra que nossa formatação condicional está funcionando tranquilamente. Então é isso, gente. Como aplicar um gráfico de velocímetro com formatação condicional. Existem outras formas de fazer a formatação. Esta eu acho bem interessante utilizando a função if e aplicando essa função como um campo na formatação condicional funciona muito bem. E para finalizar, não podemos esquecer da formatação do objeto. Então venho aqui, seleciono o meu gráfico de velocímetro, entro no campo de formatações, nós vamos descer aqui em tela de fundo, abro o campo tela de fundo e vou escolher a cor ali que me parece ser esta. E olha só, já cheguei na cor utilizada, a mesma cor dos outros gráficos. Mas existem outras coisas que a gente pode fazer. Perceba que nos outros objetos existe uma sombra, né? Então precisamos aplicar sombra aqui também. Vou fechar, basta vir aqui na opção sombra e ativar. E agora nós temos a sombra no objeto também. Por último, me parece um pouquinho torto, né? Então você pode selecionar os 3 objetos pressionando o Ctrl e utilizar aqui ó, na guia formato, fazer o alinhamento, assim como nós temos no Excel também. Alinhar, vou distribuir horizontalmente e depois alinhar na parte inferior. Assim eu sei que os objetos estão bem distribuídos na minha tela. Esse é o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e seja muito útil. Se tiver dúvida, crítica, sugestão, deixa no comentário, eu vou gostar muito de responder. Grande abraço, sucesso, até o próximo.